Graças a Deus, mais uma ministração do Senhor ao seu coração. O livro é Atos dos Apóstolos, o capítulo é o 3, e diz bem assim: certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, isto é, às 3 horas da tarde, e aconteceu que um homem, aleijado de nascença, estava sendo carregado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso. Todos os dias o colocavam ali para pedir esmola aos que entravam no templo. Quando viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu que lhe desse um donativo. Fixando nele o olhar, Pedro, em companhia de João, disse: olha para nós. E o homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber deles alguma ajuda. Então afirmou-lhe Pedro: não possuo prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ergue-te e anda. E, segurando pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e naquele mesmo instante, os pés e tornozelo do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Logo em seguida entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Veja, aquele homem buscava por um donativo. E aconteceu que ele recebe algo maior, porque ele crê naquele homem que falou para ele: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. E aquele homem foi curado, porque ele creu. Então Pedro lhe segura pelas mãos, mas ali representa algo muito maior, que Deus o cura, porque ele acredita no Senhor. Porque ele, por mais que ele estava ali buscando recursos para esse mundo, muito maior foi a fé dele, que estava na frente daquele templo, em buscar por algo muito maior, e ele já havia orado. Então, se você está com fé no Senhor Jesus Cristo, mas espera mais na salvação do que no trabalhar-se dessa vida, olha, é para você a cura, é para você a salvação. Porque buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos são acrescentadas, diz a palavra de Deus, onde está escrito nesse livro aqui. Isso é verdade. Então, buscando o Senhor, as demais coisas vos são acrescentadas. Com coração sincero, aquele homem esperava algo muito mais. Por isso a fé dele foi suficiente no momento que aquele homem falou: olha, não tem dinheiro, não tem ouro nem prata, não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Porque ele já estava esperando pela cura, ele já estava clamando, e ele sentiu que ali foi o Senhor vindo lhe trazer o que ele tanto precisava e tanto pedia. Então, isso nos mostra que para não nos atentarmos, para essa vida, mas antes nos atentarmos para outra vida, para salvação, porque não é dinheiro palpável, mas é o espiritual, é o dinheiro sem fim, o que é precioso, o Espírito Santo, o dinheiro de Deus, a vida, o que tem valor, a verdade de Deus, o que é precioso para o Pai, a verdade, Jesus Cristo. Então, se firmar mais na palavra, ficar mais na palavra, e por ela poder estar de pé, graças ao nome do Senhor. E quem ajuda a levantar aí não é Pedro, é Jesus, o próprio Senhor, que lhe estende a mão e levanta. Quando todo o povo o viu andando e adorando a Deus, reconheceu que era ele, aquele mesmo homem que estivera prostrado junto ao portão formoso do templo, e ficaram plenos de temor e perplexidade com o que lhe acontecera. Então essa palavra também é o seguinte: olha, ao crer no Senhor, você há de dar testemunho da verdade, que é essa mudança na tua vida que você precisa, que o Espírito Santo vai transformar o que você está precisando, que seja transformado, e você há de ser uma testemunha viva que Jesus é a cura, é a verdade e é a vida com o homem, e opera milagres. Apegando-se ao mendigo, a Pedro e a João, todo o povo correu maravilhado para junto deles num lugar chamado Pórtico de Salomão. Ao perceber isso, Pedro exclamou ao povo: varões de Israel, por que vós admirais a respeito disso? Por que estáis olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou santidade? Ou seja, olha, se acontece um milagre, não é pela santidade do homem, e não é pelo poder que o homem alcançou diante de Deus
com obras e tudo mais. Não é por causa disso. É porque Deus quis fazer aquele sinal ali no meio deles, entende? Então não é o nível que o homem está de quanto ele quis fazer, não. É que Deus, que é o Senhor, quis fazer. Entende? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de nossos antepassados glorificou a seu servo Jesus, a quem vós entregastes para ser morto e, diante de Pilatos, o rejeitastes, quando este havia decidido soltá-lo. Todavia vós negastes publicamente o santo e o justo e pedistes que um assassino fosse liberto. Vós matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou entre os mortos, e nós somos testemunhas desse fato. Veja, na palavra anterior ainda, só para dar uma continuação, porque é necessário, tem aquela palavra que Jesus Cristo disse, que ia lançar fora algumas pessoas, e eles falaram, mas Senhor, não fizemos milagres e maravilhas? Então essa é uma palavra de vigilância também, porque não é pelas ações dos servos que vêm os milagres, entende? Então se Deus faz um milagre através de alguém, não é a pessoa é the best, é incrível, é maravilhoso para Deus. Maravilhoso para Deus é o humilde, é o simples, é o fiel, é a pessoa que não exalta-se, que se mantém ali pequenino. Então Deus assim agrada a Deus, né? E quanto mais nisso, então, daí vem o ser maravilhoso. E não é falar e gritar e berrar e só isso. Não. Então, se porventura Deus fizer um milagre na vida de alguém, não quer dizer que aquela pessoa isso ou aquilo. Não que eu esteja desfazendo de Pedro e João, não é isso. Mas é que Jesus disse aquilo, né? Então, tanto para bem quanto para mal, se que Deus que está fazendo, é Deus que está fazendo um milagre, tudo mais. Então não é para atentar para a vida daquela pessoa como se aquela pessoa é incrível diante de Deus, porque a gente não sabe o dia de amanhã e como vai ser no juízo, né? Então, adorar somente a Deus é a palavra, né? Então, se o servo é bom ou não, a gente tem que colocar a atenção a Deus, não por intermédio de quem vem o milagre, sabendo que é a palavra que é o milagre. Então veja, aquelas pessoas haviam decidido matar, então elas estavam lá no dia e não queriam Jesus. Mas olha o que acontece. Pela fé em nome de Jesus, o nome curou este homem, que aqui vedes e bem o conheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem agora saúde perfeita, como todos podem observar. Contudo, irmãos, eu sei que vós e vossos líderes fizeram com Jesus foi sem o perfeito conhecimento do que estava acontecendo. Ou seja, vou falar aqui em analogia. Se porventura você foi contra algum irmão, foi contra a palavra de Deus sem compreender o que estava fazendo, foi sem compreender naquele momento. Você não estava entendendo o que estava fazendo, entende? Entretanto, foi dessa forma que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, anunciando que o seu Cristo haveria de sofrer. Isso Jesus, o verdadeiro Senhor, sofreu. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos para que assim seja apagados os vossos pecados, chamado a conversão, de modo que da presença do Senhor venha tempos de refrigério, em meio a tribulações, a dificuldade, o arrepender-se para que pelo Senhor venha dias melhores, né? Tempos de refrigério. Ele enviou o Cristo que já vos foi previamente designado, Jesus, ou seja, a palavra que cura, que tira dessas aflições. É necessário que Jesus permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, conforme já decretou há muito tempo, por intermédio dos seus santos profetas. Porquanto declarou Moisés, o Senhor Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis em tudo que vos ordenar. E acontecerá que toda pessoa que não ouvir esse profeta será exterminado dentre o povo. Ouvir a palavra de Deus, então, para que não seja exterminado, dar atenção à palavra do Senhor, né? Em verdade, todos os profetas de Samuel em diante, um por um, pregaram e predisseram estes dias. E vós sois os herdeiros dos profetas e da aliança que Deus está
estabeleceu com os nossos antepassados. Ele declarou a Abraão por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados, ou seja, pela descendência de Cristo, né? Por Jesus, pelos filhos da fé. Então, só a palavra, só o Senhor é Deus. Se alguém fez, aqueles irmãos, eles não quiseram ali receber honrarias pelo acontecimento. Eles, só o Senhor é Deus. Eles apontam para a palavra. Assim são os servos prudentes e fiéis. Tá? Além de apontar para a palavra, eles honram a palavra. Eles não recebem honras para si e não honram aos homens, antes a Deus. Por mais que aconteça um milagre, eles ficam felizes, tudo, mas não vão se admirar. Ó, irmão, quanto você fez isso? Porque é isso que eles estavam falando. Não se admire. É o Senhor, é o nome do Senhor Jesus. Sendo assim, tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente para vós, a fim de abençoar-vos, convertendo cada um de vós das vossas vidas pecaminosas. Então, meu irmão, você está esperando um milagre com fé em Deus, não está dando mais importância ao correr atrás das coisas desse mundo, ao esperar pelas coisas desse mundo, antes está esperando o milagre da mão do Senhor, porque crê no Senhor na vida eterna. Então, olha, a palavra é que o milagre vem sim ao crer verdadeiro e genuíno, né? Ao se converter, ao mudar as atitudes. Então, isso que você precisa vem, o milagre, a providência vem sim, é um milagre que há de acontecer. Mas não é o homem que se gloria, não é da carne, não olha para o servo de maneira especial como se ele for incrível, porque todas as coisas é Deus que sabe no dia do juízo. Deus vai fazer muitas coisas, a gente não sabe, entende? Então, estão muitas coisas ocultas. Se quer o milagre, espera pelo milagre, mas honra a Deus, que é Pai, Senhor e Espírito. Amém? Deus é verdade, importa que os verdadeiros adoradores o adorem em verdade e em espírito, adorando somente a Deus. Graças a Deus, que assim seja em tua vida. Amém.